Ele nasceu em 5 de dezembro de 1901 em Chicago, em uma família simples, marcada por disciplina rígida e escassez de recursos. Desde criança, mostrou fascínio por desenho, enchendo folhas de papel com figuras que escapavam de sua imaginação inquieta. Seu pai, Elias, era um homem severo, trabalhador incansável, mas incapaz de oferecer carinho ou incentivo. A vida, para Walt, começou como uma luta contra limites impostos, os da pobreza, da rigidez familiar e de uma infância sem luxos. Ainda menino, mudou-se com a família para uma fazenda em Marceline, Missouri. Ali, cercado por campos e pequenos animais, Walt descobriu seu primeiro refúgio, a fantasia. Enquanto outros trabalhavam, ele se perdia em desenhos e rabiscos que davam vida a personagens invisíveis. Era um garoto franzino, tímido, mas com olhos que enxergavam mundos inteiros escondidos no cotidiano rural. A adolescência foi marcada por frustrações. Tentou servir como soldado na Primeira Guerra Mundial, falsificando a idade para ser aceito, mas não conseguiu entrar no exército. Acabou atuando como motorista da Cruz Vermelha na França, dirigindo ambulâncias pintadas com desenhos que ele mesmo fazia. Essa passagem pela guerra não lhe trouxe glória, mas reforçou uma lição que carregaria para sempre. Se não podia mudar o mundo real, poderia criar um novo através da arte. De volta aos Estados Unidos, enfrentou anos de dificuldade. Abandonou a escola cedo, buscou empregos como desenhista e cartunista, mas quase sempre era rejeitado. Trabalhou em jornais, mas chegou a ouvir que não tinha criatividade suficiente para ser artista. Essas palavras, que poderiam ter destruído outros, tornaram-se cicatrizes que alimentaram sua obsessão. Ele sabia que não era falta de talento, mas falta de visão daqueles que o criticavam. Nos anos 1920, junto com seu irmão Roy, decidiu arriscar tudo em pequenas produções de animação. Criou curtas publicitários e personagens experimentais até fundar o estúdio Laugh-O-Gram Films, em Kansas City. Mas o estúdio rapidamente faliu, deixando-o sem dinheiro, dormindo no escritório e alimentando-se de restos. Para muitos, aquele era o fim. Para ele, era apenas o primeiro ato de uma história maior. Com pouco mais que uma mala e um sonho, Walt Disney mudou-se para a Califórnia. Ali, ao lado de Roy, começou uma nova jornada. Criaram a Disney Brothers Studio e, em 1923, deram vida às suas primeiras animações de sucesso. O personagem Oswald, o Coelho Sortudo, conquistou popularidade, mas logo veio a traição. Produtores retiraram seus direitos autorais e roubaram sua equipe de animadores. Disney, humilhado, viu seu personagem escapar de suas mãos. Esse golpe poderia ter destruído qualquer jovem artista. Mas, em uma viagem de trem, abatido e sem esperanças, ele rabiscou em seu caderno a figura de um camundongo sorridente. Pequeno, simples, improvável. Esse esboço se tornaria Mickey Mouse. A criação de Mickey foi um ato de renascimento. Em 1928, Mickey estreou em Steamboat Willie, uma animação curta que revolucionou a indústria ao sincronizar som e imagem de forma inédita. Pela primeira vez, um desenho animado tinha voz, música e ritmo. O público se apaixonou imediatamente. O camundongo tornou-se não apenas um personagem, mas um símbolo de otimismo em uma América marcada pela Grande Depressão. Naquele momento, Walt Disney deixou de ser apenas um desenhista. Tornou-se um contador de histórias que transformava papel e tinta em esperança. O garoto rejeitado, o artista desacreditado, agora tinha em mãos a chave para criar um império. Mas sua trajetória estava apenas começando, porque para ele, Mickey não era o destino final, mas o primeiro degrau rumo a um universo onde imaginação e realidade se confundiriam. E para alcançar isso,
Ele teria que enfrentar falências, críticas, traições e riscos tão grandes que fariam até mesmo os mais ousados recuar. Após o sucesso explosivo de Mickey Mouse, a Disney ganhou notoriedade, mas Walt sabia que viver de um único personagem seria limitar sua visão. Sua mente funcionava em outra escala. Ele não queria apenas criar figuras animadas, queria criar mundos inteiros. Foi nesse espírito que, nos anos 30, iniciou a fase mais ousada de sua carreira. A Grande Depressão devastava os Estados Unidos. O desemprego em massa, a miséria e o desespero deixavam milhões sem esperança. Enquanto a economia afundava, Walt decidiu arriscar tudo em um projeto que muitos chamaram de loucura. O primeiro longa-metragem de animação da história. O filme seria Branca de Neve e os Sete Anões. Para a época, a ideia parecia absurda. Executivos de Hollywood riam do conceito, chamando-o de a loucura de Disney. Como alguém poderia prender adultos em um cinema por mais de 1 hora assistindo a desenhos animados? Até a própria equipe de Walt, formada por jovens animadores, duvidava. Os críticos diziam que ninguém suportaria a fadiga visual de tantas cores e movimentos por tanto tempo. Era chamado de Disney's Folly, a tolice de Disney. Mas Walt acreditava que estava diante de algo inédito, uma nova forma de contar histórias, capaz de emocionar como nenhum desenho animado curto conseguia. Para ele, a animação não era apenas entretenimento infantil, era arte. E estava disposto a provar isso, mesmo que custasse tudo. O processo foi infernal. Branca de Neve levou 4 anos para ser concluído. Custou mais de 1,5 milhão de dólares, uma soma colossal para a época, que exigiu hipotecas, empréstimos e o risco de falência total. A pressão sobre a equipe era insuportável. Muitos animadores dormiam nos estúdios, exaustos. Walt, obcecado, exigia perfeição em cada movimento, em cada expressão facial. Ele queria que os anões fossem mais do que caricaturas, queria que fossem personalidades vivas, queria que a rainha tivesse uma aura de majestade e terror. Queria que o público esquecesse que estava vendo desenhos. A tensão afetou até sua saúde. Walt sofreu colapsos nervosos, crises de ansiedade e noites em claro. Seu corpo dava sinais de desgaste, mas sua obsessão não permitia parar. Ele sabia que, se falhasse, seria o fim da Disney. Finalmente, em dezembro de 1937, Branca de Neve e os Sete Anões estreou em Los Angeles. Quando as luzes se apagaram e a história começou, o público foi arrebatado. Riram, choraram, se encantaram. Ao final, a plateia ovacionou de pé. O impossível havia acontecido. Um filme de animação havia emocionado multidões como um grande épico. O sucesso foi estrondoso. Branca de Neve tornou-se o filme de maior bilheteria da época, arrecadando mais de 8 milhões de dólares mundialmente. Foi o triunfo que consagrou Walt Disney como um visionário. O garoto que havia sido chamado de sem criatividade, agora era saudado como o homem que havia reinventado o cinema. Mas esse triunfo não apagava as dificuldades. A glória de Branca de Neve trouxe novas pressões. A Disney expandiu rapidamente, criando uma série de projetos ambiciosos: Pinóquio, Fantasia, Bambi. Cada filme era tecnicamente inovador, mas os custos disparavam. A Segunda Guerra Mundial abalava o mercado internacional, reduzindo bilheterias e levando a empresa a enfrentar crises financeiras novamente. Walt, no entanto, não recuava. Para ele, cada fracasso era apenas um capítulo, não o fim da história. Se o cinema era instável, havia ainda outro território a ser explorado. Ele começava a sonhar com algo que ninguém imaginava possível: um parque temático vivo, onde as pessoas poderiam entrar em suas histórias. Mas antes de chegar a esse sonho, Walt precisaria enfrentar novos fracassos, greves dolorosas dentro de seu estúdio e crises financeiras que ameaçariam tudo o que havia construído. Porque na vida desse homem, cada vitória era seguida por um abismo.
E era sempre nesses abismos que sua verdadeira força surgia. O triunfo de Branca de Neve havia transformado Walt em lenda, mas a glória trouxe consigo um fardo. Expectativas cada vez maiores. Nos anos seguintes, ele se lançou em projetos ainda mais ousados como Pinóquio, 1940, Fantasia, 1940 e Bambi, 1942. Cada filme foi uma obra-prima em termos de técnica e inovação. Fantasia, por exemplo, foi uma revolução audiovisual, unindo música clássica e animação em um espetáculo sem precedentes. Mas a ambição tinha um preço devastador. O mundo estava mergulhado na Segunda Guerra Mundial e o mercado internacional, fundamental para o sucesso financeiro dos filmes, praticamente desapareceu. As produções, que custavam fortunas, não tiveram retorno. A empresa afundou em dívidas e o estúdio Disney, que havia se tornado símbolo de criatividade, começou a ser consumido por tensões internas. Em 1941, uma greve estourou dentro dos estúdios. Animadores, desgastados por jornadas brutais e pela desigualdade salarial, se rebelaram contra Walt. Para eles, a magia da Disney escondia uma realidade dura de exploração. Para Walt, aquilo foi uma traição pessoal. Ele havia se dedicado até o limite e agora via seus próprios artistas se voltarem contra ele. A greve dividiu amizades, quebrou lealdades e deixou cicatrizes profundas em sua relação com a equipe. O homem que parecia comandar sonhos começou a provar do amargor do pesadelo. Nesse período, a empresa sobreviveu graças a contratos com o governo americano, produzindo animações de propaganda de guerra e treinamento militar. Foi uma fase cinzenta, onde o brilho da imaginação deu lugar à necessidade de sobreviver. Mas Walt não se contentava com a mediocridade. Ele era movido por algo maior. Sabia que precisava de uma nova aposta, uma nova obra que devolvesse a magia e o prestígio ao nome Disney. Essa virada veio em 1950 com Cinderela. O estúdio estava novamente à beira da falência. Se o filme fracassasse, seria o fim. Mas o conto de fadas brilhou nas telas, encantou multidões e salvou financeiramente a empresa. A Disney renascia, como a própria personagem que do pó e da humilhação encontrava a coroa. O sucesso de Cinderela abriu caminho para uma nova fase de prosperidade. Vieram Alice no País das Maravilhas, 1951, Peter Pan, 1953, A Dama e o Vagabundo, 1955 e A Bela Adormecida, 1959. Cada filme reforçava a posição do estúdio como criador de mundos mágicos, mas dentro de Walt, algo maior estava em gestação. Ele não queria mais apenas que as pessoas assistissem às suas histórias. Ele queria que vivessem dentro delas. O sonho tomou forma em um projeto que muitos consideraram insano. Um parque temático onde adultos e crianças poderiam caminhar entre castelos, princesas, piratas e animais falantes. Um lugar onde a fantasia ganharia corpo, onde a fronteira entre o real e o imaginário desapareceria. Esse sonho se chamaria Disneyland. Mais uma vez, os críticos zombaram. Investidores achavam absurdo, amigos o alertavam que seria um desastre financeiro, jornais previam falência. Mas Walt não recuou. Para ele, a Disneyland seria sua obra-prima, o espaço físico que materializaria tudo o que havia criado em décadas de animação. Ele hipotecou propriedades, convenceu bancos relutantes e arriscou sua reputação inteira para erguer o parque em Anaheim, Califórnia. Trabalhava obcecadamente nos detalhes, desde o design dos castelos até a disposição do lixo nas ruas. Nada escapava ao seu olhar. A Disneyland não seria apenas um parque, seria a encarnação de sua visão, um mundo onde a imaginação seria lei. Quando a Disneyland abriu suas portas em julho de 1955, parecia um milagre. Famílias inteiras entravam em um espaço onde os sonhos ganhavam forma. Crianças viam seus personagens preferidos andando pelas ruas, adultos recuperavam a inocência perdida.
A inauguração teve falhas técnicas, filas caóticas e até brinquedos quebrados, mas o impacto cultural foi irreversível. Walt havia feito novamente o impossível. Transformou um campo vazio em um império de fantasia. E pela primeira vez, o público não apenas assistia à magia, caminhava dentro dela. Mas, como sempre, a vitória era apenas o início de novos desafios. O parque era um sucesso, mas exigia manutenção constante e expansão. E Walt, insaciável, já sonhava com algo ainda maior. Uma cidade do futuro, um lugar onde a tecnologia e a imaginação se uniriam para criar uma nova forma de viver. Era o início da obsessão que consumiria seus últimos anos. Epcot. A inauguração da Disneyland em julho de 1955 foi um marco que transformou para sempre a cultura popular. O dia da abertura, transmitido ao vivo pela televisão, foi caótico. Convidados além do previsto, brinquedos que quebraram, ruas superlotadas, até o asfalto recém-colocado amoleceu com o calor e grudou nos sapatos das mulheres de salto. A imprensa, ávida por escândalo, chamou o dia de Domingo Negro. Muitos previram que o parque não sobreviveria ao primeiro ano, mas Walt sabia que estava construindo algo que transcendia um evento mal organizado. No coração da Disneyland havia uma ideia que ninguém antes ousara materializar. Um lugar físico onde adultos e crianças pudessem viver dentro da fantasia. Ao atravessar os portões, o visitante deixava para trás o mundo real e entrava em um universo regido pela imaginação, onde castelos, florestas, trens, princesas e piratas conviviam em perfeita harmonia. E o impossível aconteceu. O público se apaixonou. Em poucos meses, a Disneyland se tornou a maior atração turística da Califórnia, recebendo milhões de visitantes e consolidando-se como símbolo da magia americana. Walt, que já havia revolucionado a animação, agora reinventava o próprio conceito de lazer e entretenimento. Mas a Disneyland não era apenas diversão. Era um reflexo da própria mente de Walt Disney. Cada detalhe, do lixo invisível à música ambiente, revelava seu perfeccionismo. Ele andava pelo parque disfarçado, observando filas, checando limpeza, analisando a reação das crianças. Era obcecado pela experiência, acreditando que a magia estava nos pequenos detalhes. Para ele, a fantasia só funcionaria se fosse impecavelmente real. Com o sucesso do parque, Walt consolidou-se como um dos maiores visionários do século XX. Mas a glória vinha acompanhada de novas pressões. O estúdio precisava manter a produção de filmes para alimentar o imaginário coletivo, e os parques exigiam expansão constante. A partir dali, Walt não era apenas um artista, era também um imperador de um império multimídia. Ainda assim, sua mente não descansava. Ele já não se contentava em criar personagens, filmes ou parques. Queria algo mais ambicioso: transformar a própria forma como os seres humanos viviam. Nos anos 60, começou a articular seu projeto mais ousado, o Epcot, Experimental Prototype Community of Tomorrow. Diferente da Disneyland, Epcot não seria apenas um parque, mas uma cidade futurista real, planejada para ser habitada por milhares de pessoas. Nela, tecnologia, inovação e convivência social se uniriam em uma espécie de utopia moderna. Casas inteligentes, transporte revolucionário, ruas organizadas, tudo funcionando como um modelo para o futuro da humanidade. Para Walt, o Epcot seria sua obra definitiva, a síntese de sua visão. Não apenas entreter, mas moldar a civilização. Ele acreditava que a imaginação não deveria se limitar às telas ou aos parques. Deveria reger também a vida cotidiana. A cidade ideal seria um organismo vivo, constantemente atualizado, onde ciência e fantasia se encontrariam. Enquanto planejava esse futuro, Walt enfrentava também a dura realidade do presente. O ritmo de trabalho incessante havia cobrado seu preço. Fumante compulsivo,
começou a sofrer com problemas de saúde. Em 1966, foi diagnosticado com câncer no pulmão. A notícia caiu como um golpe devastador. Ainda assim, mesmo doente, continuava planejando o Epcot, desenhando, orientando, dando instruções. Seu corpo falhava, mas sua mente se recusava a parar. Em seus últimos meses, internado no hospital, Walt passava horas olhando para o teto e imaginando como seria o mapa da cidade do futuro. Com pedaços de papel e caneta, continuava rabiscando ideias, indicando onde ficariam as ruas, os sistemas de transporte, os centros de convivência. Seu irmão Roy, que sempre cuidara das finanças, recordava-se de vê-lo apontar para as lâmpadas no teto, dizendo: "Ali ficará a avenida principal." No dia 15 de dezembro de 1966, apenas 10 dias após completar 65 anos, Walt Disney morreu. O homem que havia transformado lápis e papel em um império cultural partia deixando uma obra inacabada. O Epcot, sua cidade futurista, nunca seria construída como ele sonhou. Mas seu legado era maior do que qualquer projeto interrompido. A morte de Walt foi sentida como o fim de uma era. Funcionários choraram como se tivessem perdido um pai. O mundo lamentou a perda de um dos maiores contadores de histórias da história. Mas, em meio ao luto, ficou uma certeza. Walt Disney havia cumprido sua missão. Ele mostrou que a imaginação não tem fronteiras, que é possível transformar rabiscos em reinos, sonhos em castelos, e que mesmo diante da falência da crítica e da doença, a visão de um homem pode mudar a cultura de todo um planeta. E, em última análise, esse era o verdadeiro Epcot. Não uma cidade futurista no mapa, mas o próprio mundo transformado pela imaginação de um sonhador.